A gente vai falar com o Pedro Carvalho, que é um expert nisso. Você vai apresentá-lo, vai falar quem ele é, e a gente vai entender que o senso comum pode estar errado, que tem um jeito mais esperto de fazer isso para conseguir um super bom emprego. Conosco hoje o Pedro de Carvalho, que é sócio da Autente, uma empresa de recrutamento e seleção. O Pedro, ele é engenheiro formado no Brasil, mas com mestrado em engenharia nos Estados Unidos. E além disso fez MBA na Thunderbirds também nos Estados Unidos. Pedro, se eu tenho uma quantidade enorme de pessoas no meu LinkedIn, por exemplo, ou se eu tenho uma quantidade enorme de pessoas no meu Facebook, significa que eu tenho esse networking? Não, isso é um absurdo pensar isso, né? Significa que se você apertar um botão de Enter, muitas pessoas vão automaticamente fazer um monte de ações para você, né? E eventualmente acabar te dando uma vaga no teu colo. Isso é um absurdo. As pessoas estão preocupadas com o seu dia a dia, o que elas fazem, né? Elas estão preocupadas em matar um leão por dia e elas não tomam essa decisão por você. O máximo que elas vão fazer com você, e essa é a grande verdade, é te dar um tapinha nas costas de conforto, como um bom amigo, fala, meu amigo, fica tranquilo, eu vou achar alguma coisa para você. E como é que eu vou saber quem é o cara que tem o real poder? Essa pessoa que você diz que tem o real poder, que toma as decisões. Como é que eu sei quem é esse cara? Como é que eu vou me aproximar, né? Para me aproximar dele, eu tenho que saber primeiro quem ele é. Não, isso seria um mundo ideal. Você tem que planejar isso antes. Você tem que fazer um marketing e pensar, bom, quem é meu público-alvo? Né? Quem é as pessoas que eu preciso atingir? E depois sair através dos seus colegas. E de preferência enquanto eu estiver empregado, então, e não deixar para quando eu estiver desempregado. É isso. Exatamente, exatamente. Então, peraí, eu vou ter que vir aqui que o meu microfone. O microfone está. Você está falando, então, é como se fosse um networking estratégico, é isso? É um networking estratégico. Mas eu queria falar, na maioria das situações, as pessoas procuram emprego e não dá tempo de fazer essa estratégia. Mas mesmo assim, eles têm que fazer isso intensamente durante 1 a 2 meses. Dá certo. Mesmo, idealmente, você teria que ter um networking feito por 1, 2, 3, 4 anos. Esse é o melhor networking. Essas pessoas ganham os melhores empregos. Certo. Mas mesmo as pessoas que têm 1 a 2 meses só para fazer network, porque eles precisam se empregar em 3 meses, eles precisam conhecer antecipadamente gente sem ser um networking agressivo, sem fazer uma coisa que chegue para a pessoa e fale, olha, fulano, eu estou aqui porque eu preciso de um emprego. Eu tenho um currículo aqui, eu preciso conversar com você. Você pode distribuir esse currículo para mim? Nessa situação, as pessoas, mesmo que tenham um emprego à mão, ela já tomou, sem ela saber, a decisão que ela vai contratar alguém que ela já conhece. Então não é uma situação boa. Então você tem que convergir teu networking para uma situação onde você conhece pessoas que estão no ponto quase de decisão de de contratar alguém. Por exemplo, uma situação ruim, onde você vai ir atrás de pessoas que podem ter emprego numa empresa extremamente tranquila, né? Como se fosse um grande navio. Está navegando, não tem problemas de ondas, não está nem crescendo muito, nem diminuindo muito, né? Essa situação são as piores possíveis para você procurar emprego. Onde você deveria procurar um emprego nessa hora? Quem é seu público-alvo nessa hora? Geralmente uma empresa que está crescendo aceleradamente e daqui a pouco vai precisar aquela expertise que você faz tão bem. Ou ao contrário, uma empresa que está indo mal, né, porque tem aquele setor que você tem uma expertise. Você está me dizendo então que é mais provável achar um lugar para mim numa empresa ou que está mudando, então, ou que está crescendo, ou que está vivendo um problema. Por exemplo. A empresa que está estável, então, é aquela empresa que, não vou me mexer, está tudo certo, time que está ganhando não se mexe, é isso? Exatamente. O áudio continua pifado lá. Eu tenho uma pergunta, Pedro. Como é que a gente faz, então? Mas isso vale para toda vaga, porque podia ser uma vaga diferente, quer dizer, o cara que tem uma posição executiva, presidente, diretor, vai ser desse jeito estratégico. Mas o cara que quer conseguir um emprego de um analista financeiro, ou um cara de TI, ele podia mandar o currículo, colocar no website. Tem até o website norte-americano agora com
aqui no Brasil? Você está dizendo assim, o comportamento é o mesmo para todo mundo? Isso. Como é que eu faço? Essa pergunta é uma boa pergunta. Como é que eu faço isso? Tem diferença, então, para os vários níveis hierárquicos? Um cara que está começando na carreira ou é analista, ele tem que agir diferente de um cara que está para cargo de diretoria? Como é que é isso, Pedro? Olha, de novo, né, essa pergunta é uma pergunta muito boa, porque a resposta continua sendo aquela. 80%, e dependendo da senioridade, 80% das pessoas arranjam um emprego por causa de rede de relacionamento. Então tem os 20%, ou 10%, ou 5%, dependendo da sua senioridade, que vão arranjar emprego de outro jeito. Então tem que lembrar que sim, né, que mesmo embora, isso é importante, mesmo embora as empresas partam para usar os recursos humanos, partam para usar internet, sites, qualquer coisa desse tipo, no final das contas o decisor vai decidir por conforto. Como começa então? Sabe, legal, então isso é ruim, mas então... Como eu faço? Como eu faço? Você tem que fazer um marketing com teus colegas de maneira eficiente. A maneira ruim, só voltando de novo, né? A maneira ruim é quando você é ganancioso. Existe uma palavra em inglês que chama greedy. Né? A maioria das pessoas, quando eu falo isso, fala, mas eu não sou gananciosa, eu preciso do meu emprego. Mas eu falo, é justamente isso. Né? Quando você vai para as pessoas falando, eu quero o meu emprego, eu vim aqui falar do meu currículo, eu vim aqui falar da minha chance de se empregar, eu quero que você fique atento por mim, né? Eu quero que você fale aos seus amigos de mim, isso é ganância. Né? Como que você reverte isso? Quando você se posiciona de maneira forte. Hoje em dia, nesse mundo corporativo, os fortes admiram os fortes. Admiram você se você é focado, sabe o que quer, sabe para onde vai, sabe como imprimir valor. Então, o que você tem que falar? Você chega para pessoas, seus amigos, mesmo seus bons amigos, principalmente colegas desses colegas, e falam o seguinte, fulano, né, eu vim aqui falar de você, né, eu tenho uma sugestão boa para você, né, aquele seu amigo vai lucrar comigo, existe uma situação aqui importante, né, que tem um grande valor para vocês dois. Entendi. E teu colega, né, ou você, vai pensar assim, poxa, se eu apresentar aquele meu amigo para ele, eu vou ganhar um ponto com aquele meu amigo lá, não é nem mais com esse que está aparentemente procurando emprego. Qual que é o truque por trás disso? De novo, preparação. Você só sabe o que você imprime de valor quando você se prepara direitinho, quando você sabe qual é o seu produto. Quando você sabe direitinho esse produto, aí você sabe se vender para as pessoas. Pedro de Carvalho, muito obrigado, cara. Meu prazer é meu. Pô, Pedro, tô toda hora me entrevistando, puxa, é bom, uma hora eu vou sair, e não sai. Eu tive uma conversa depois com a Red Hunter, naquele processo que eu não passei, e eu já entendi o que acontece. É o meu salário, Pedro. Ela mentiu pra você. Mas como mentiu? Mentiu pra você. Eu conheço o cara que foi contratado nessa outra posição e o salário dele é significativamente mais alto que o seu. E ele só iria sair se o salário dele fosse significativamente mais alto. Descubra Nescafé Dolce Gusto, a solução perfeita para desfrutar o melhor expresso, expresso intenso, café lungo, cappuccino, chocotino, latte macchiato. Nescafé Dolce Gusto, finalmente uma cafeteria na sua casa.